Olá, pessoal! Tudo bom? Meu nome é André Lopes e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de Notebook LM. Hoje, antes da gente poder avançar para as aulas práticas, colocar a mão na massa e explicar para vocês direitinho como usar o Notebook LM, os melhores usos, dicas no geral, a gente precisa primeiro entender a base teórica do modelo, ok? Calma, não fica desanimado. Eu prometo que essa aula vai ser rápida, dinâmica e legal, ok? Então, sem enrolação, bora lá. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que são LLMs. Esse termo vem do inglês, significa Large Language Models, ou seja, modelos de linguagem em larga escala. E são as IAs que a gente mais conhece, né? O GPT, o Gemini, o Claude, etc, ok? Eles são basicamente inteligências artificiais treinadas com uma quantidade muito grande de dados, ok? Quase a internet inteira. E eles basicamente, como que eles funcionam? Você joga uma coisa, uma palavra lá, e eles vão analisar essa palavra e tentar prever qual é a palavra mais provável numa sequência, ok? E é assim que eles funcionam. E a grande maioria deles são baseados na arquitetura Transformer, tá? Que foi criada em 2017 por um artigo dos pesquisadores da Google, ok? Esse artigo é o Attention is All You Need. Eu vou explicar mais direitinho o que é esse atenção, ok? Não se preocupe. Mas vamos ver aqui como que funciona a arquitetura geral de um Transformer, tá, pessoal? Primeiro, ele tem um texto de entrada. Então aqui no exemplo é o gato sentou no tapete. Eu coloquei esse texto. Aí, ele vai transformar esse texto, ele vai separar ele em vários tokens, ok? Que não necessariamente vão ser uma palavra. Então, perceba que o sentou, ele foi dividido em 2 tokens aqui. Aí, a gente usa uma camada de atenção para cada token olhar um para o outro. Ou seja, o gato vai olhar para o ou, ele vai olhar para o o e vai olhar para o sente. E aí, as palavras meio que vão saber uma da outra. E aí, com isso, o Transformer, ele vai conseguir prever qual que vai ser a próxima palavra. Então ele não vai escolher só uma palavra, ele vai ter uma lista de várias palavras da lista com uma probabilidade das próximas palavras. Então você vai ter o no, o uau, sei lá, batata, tapete, enfim, vai ter um monte de palavras numa lista e elas vão ter uma probabilidade que o modelo calculou de qual é mais provável. E aí ele vai escolher a primeira, mais provável. Ou a segunda, ou terceira, enfim, depende do algoritmo que você tá colocando ali. Mas geralmente é a primeira, ok? Tá, mas agora a gente vai entrar em cada uma dessas etapas com mais detalhes, ok? Começando com a tokenização, tá, pessoal? A tokenização, como é que ela funciona? Você vai pegar uma frase e você vai separar ela em tokens. Por que o algoritmo faz isso? Porque essa frase, ela não significa nada pro algoritmo, né? Para as IAs. Porque as IAs, elas simplesmente não conseguem entender palavras. Elas entendem apenas números. Ok, pessoal? É só isso que elas entendem. Então, pra gente transformar essa coisa que não faz sentido nenhum pra IA, em números, a gente separa elas em tokens. E a gente faz o que a gente chama de embeddings, que é basicamente você pegar essas palavras, transformar ela num vetor, num conjunto de vetores. Então cada token desses vai virar um conjunto de vetores, né, que são vários números aí, que o modelo consegue processar matematicamente, tá? E cada texto, cada token, cada modelo geralmente tem uma quantidade máxima de tokens que ele consegue processar por uma vez. O Gemini 3, que é usado pelo Notebook LM, ele consegue suportar 1 milhão de tokens, ou seja, é muito token, gente, é muito token, tá? Aí você mandou um texto, ele pegou esse texto, transformou em vários tokens, fez o embedding, né, transformou em vetores, e o que ele faz com esses vetores? É aí que vem o mecanismo de atenção, ok? Como é que era? Antes do Transformer, que era no caso das RNNs, ou seja, as redes neurais, você não conseguia entender a palavra, você não sabia o contexto da frase inteira. O algoritmo, ele processava palavra por palavra, da esquerda para a direita. Ou seja, no nosso caso de inteligência artificial está transformando o mundo, ele vai ler inteligência artificial, aí depois o está, e depois o transformando.
É depois o mundo. É quando ele chegou no mundo, ele já perdeu o contexto da inteligência artificial ali. Entendeu? Ele tá só no o mundo, entendeu? Então, quando as frases são muito longas, ele perdia o contexto. E ele também era muito lento para treinar. Porque ele tinha que ir sequencialmente. Então, primeiro ele tinha que treinar. Primeiro ele tinha que analisar a inteligência. Depois o artificial. Depois o star e assim por diante, entendeu? Como que o Transformer ele muda isso? Ele muda isso através do mecanismo de atenção, tá? O Self-Attention. Que aí, o que ele faz? Ele coloca um peso de atenção para todos os tokens. E aí, ele olha todas as palavras ao mesmo tempo, pessoal. Então, ao invés dele olhar só a inteligência e depois só o artificial, ele joga tudo nos tokens. Ele coloca um peso para cada uma dessas palavras, coloca uma conexão e ele já vai jogando tudo e calculando todas elas através da camada de multifatores ali, a hidden camada de multifatores, que ele vai fazendo várias operações com esses tokens, ok? Para descobrir qual vai ser a próxima palavra, entendeu? Então, o Transformers, ele não só consegue fazer tudo ao mesmo tempo em paralelo, o que faz com que seja muito mais rápido do que o RNN, porque ele não precisa esperar pela próxima palavra, e ele consegue capturar o contexto muito melhor, entendeu? Porque ele tá processando a frase ao mesmo tempo, e ele entende a conexão entre as palavras, entendeu? E por conta disso ele é muito mais rápido para treinar. Um exemplo, por que isso é tão bom? Vamos supor o exemplo de banco, ok? Se eu tenho um banco, ele pode tanto significar um banco de financeiro, quanto um banco de praça, por exemplo, né? Então se eu pegar na frase, fui ao banco depositar dinheiro, se eu estivesse usando o RNN, ele não estaria tendo esse contexto da frase. Então ele poderia confundir esse banco com o banco da praça. Mas, no exemplo do fui ao banco depositar o dinheiro, o Transformer ele vai olhar o contexto da frase e ele vai saber que como tem esse dinheiro e depósito, esse banco, eu tô me referindo ao banco financeiro e não ao da praça. Entendeu? Então, com isso, o Transformer consegue ter muito mais precisão em relação às RNNs. Ok? Mas isso gera um problema que é o problema da alucinação, tá, pessoal? É o maior problema das IAs generativas hoje em dia, das LLMs, que as LLMs elas não têm noção da verdade, elas não entendem aquele texto de verdade. Elas só estão fazendo vários cálculos matemáticos de probabilidade e fazendo conexão entre as palavras. Imagina que você tem uma espécie de campo 2D ali, e as palavras que fazem sentido uma com as outras, elas estão próximas ali. E é assim que o modelo, ele sabe a conexão entre as palavras. Ele não sabe de verdade o que elas significam. Ele só sabe disso por conta dos dados que ele treinou. Então, ele sempre vai gerar sequência de tokens mais provável, mas não verdadeira, entendeu? E muitas vezes, o modelo, às vezes ele não sabe de alguma coisa, ou às vezes ele errou, ele, ao invés de falar que ele não sabe, ele vai inventar alguma coisa que parece certo, entendeu? Então, se você não entende daquilo, você só pede pro GPT, por exemplo, soltar alguma coisa, e você não souber do que ele tá falando, você pode acreditar em alguma coisa que ele mandou, que é falso, na verdade. Isso que é o fator de alucinação. Um exemplo aqui você manda ele citar 3 artigos de um cara que não existe sobre A. Aí, a inteligência artificial, ela vai citar 3 artigos com ano, título, jornal, que vão parecer real, mas eles não existem, é tudo abobrinha. E a inventou na cara dura, entendeu? E por que isso é tão importante, né? Eu não preciso nem dizer. Se você quiser usar a IA pra alguma coisa que a verdade, que ser confiável é importante, como estudar, pesquisar, ou até mesmo te ajudar no trabalho, você precisa que o texto seja confiável, você precisa que essa IA não esteja criando abobrinha. E é por isso que a gente sentiu a necessidade de inventar o padrão RAG, tá? Que é usado no Notebook LM. Ok, mas o que é esse RAG? O RAG, ele vem do inglês Retrieval Augmented Generation, ok? Retrieval vem de buscar os documentos, ou seja, ele vai buscar documentos. Augmented é de enriquecer o prompt, ou seja, melhorar o prompt. E Generation é
do G das IAs de gerar a resposta, ok? O que isso quer dizer? Ao invés da gente só confiar na memória do modelo, ou seja, ao invés dele pesquisar em toda aquela base de dados gigantesca que a gente usou para treinar o modelo, a gente vai jogar documentos para ele, e aí o sistema, a IA, ela vai buscar primeiro nesse documento que você mandou os trechos mais relevantes, e aí ela vai usar esses trechos como base para gerar uma resposta, entendeu? E aí o resultado a gente vai ter respostas que são focadas no seu documento, com citações específicas de trechos do seu documento, entendeu? E por conta disso, como a IA não está inventando coisa, ela só está pegando coisa do seu documento e sintetizando, a alucinação vai ser muito reduzida, ok? Ela vai ser bem menor do que comparado com os outros modelos. Para você entender um pouquinho melhor como funciona o RAG, vamos fazer um pipeline aqui. Primeiro, a gente pega um documento que você anexa ele, e aí ele vai dividir esse documento em chunks. Chunks são pedaços, ok? Menores. Por que ele faz essa divisão? Porque se você não tivesse essa divisão, toda vez que você fizesse uma pergunta, ele ia ter que analisar o documento inteiro para poder encontrar a resposta. Isso não é só ia ser longo, mas ele não, ia pegar trechos que não são relevantes para a resposta, né? Então, o que ele faz? Ele analisa o documento, ele pega os trechos que são relevantes para a resposta e ele manda eles para o próximo pipeline, ok? Aí depois de mandar só os trechos que são relevantes para a resposta, ele vai transformar esses trechos num vetor, que é o embedding. É a mesma coisa da LLM, né? Ou seja, ele está pegando essas palavras, essa frase, e transformando em vetor. E aí ele vai conseguir entender esse embedding, essas palavras melhores, né? E aí, por que isso é tão interessante? Se você tiver dois parágrafos que têm o mesmo assunto, só que eles estão escritos de forma completamente diferente, por exemplo, se eu tiver um parágrafo que diz a economia brasileira cresceu 3%, e outro que diz o PIB do Brasil subiu 3 pontos percentuais, são três frases diferentes, mas significam a mesma coisa. Quando você transforma elas em vetores, você vai perceber que os vetores eles vão ter pesos parecidos. E é com isso que a IA consegue saber quando o significado de frases diferentes são as mesmas, entendeu? Ok. Aí depois de fazer esse embedding, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca vetorial. Ou seja, ele vai pegar a pergunta do usuário, vai também transformar num vetor e vai buscar os chunks com os vetores que são mais próximos da pergunta que ele quer saber, entendeu? Então, ele não está fazendo uma busca por palavras-chave, ele está fazendo busca por significado. Ou seja, busca por palavras que fazem, por partes do documento que fazem sentido para essa resposta, entendeu? E aí depois que ele tiver os chunks, depois que ele pegar esses chunks que fazem sentido, ele vai encaminhar para o prompt junto com a pergunta, e aí o LLM vai gerar uma resposta fundamentada. Desse jeito, ele vai ter o chunk como contexto, a pergunta do usuário e a instrução respondida com citação direitinha de onde que ele tirou essa resposta, entendeu? Tá. Ok. Então, só pra gente recapitular, qual que é a diferença do RAG pro Fine Tuning, ok? Fine Tuning, eu não expliquei ainda, mas Fine Tuning é basicamente o ato de você treinar um modelo especificamente para resolver um problema, entendeu? Então, ele é parecido com o RAG no sentido que o Fine Tuning, você joga o que você quer que ele seja bom para treinar, e aí o modelo ele vai ficar treinando várias vezes naqueles documentos específicos, naquele contexto, e ele vai ficar muito bom em responder aquelas coisas, ok? Mas qual é a diferença entre os dois? Primeiro, que o RAG ele tem um custo muito baixo, porque você só joga os documentos ali, ele pega os documentos, ele pega os trechos em que são parecidos com a pergunta que você quer saber, e ele manda. Enquanto que o Fine Tuning, ele tem um custo alto, porque você vai treinar o modelo do zero, ok? Ou seja, não do zero, porque você ele já é treinado antes, você só vai dar o Fine Tuning, ou seja, vai treinar um pouquinho a mais ele. Mas só isso, cara, é um custo muito alto, porque
o modelo, ele tem que rolar várias vezes, ele tem que fazer vários exemplos, entender várias vezes. E isso não só demora pra caramba, custa muito tempo, mas você tem pouco controle, porque ele vai misturar dados de outros exemplos que você está colocando. Você não vai fazer um fine tune para o modelo só para um documento específico. Você vai fazer para vários documentos. E aí ele vai misturar esses dados dessas informações, entendeu? Enquanto que o RAG, você escolhe a fonte que você quiser. Se você quiser uma fonte só, você coloca só uma fonte. Se você quiser várias, você coloca várias. E é instantâneo, é muito mais rápido. Porque você não precisa treinar um modelo do zero. Ele só está pegando o contexto e jogando pro prompt, entendeu? E atualizar, vamos supor que, eu descobri um novo documento e agora eu quero fazer a mesma pergunta só com um novo documento. Eu só jogo o documento, acabou. Enquanto no Fine Tuning, eu teria que treinar do zero e esperar horas ou até dias pro treinamento terminar. O que seria absolutamente muito custoso se eu quiser. Que aí, toda vez que eu criar um novo documento, eu vou ter que treinar o modelo. É inviável isso, né? Então, de maneira geral, o RAG ele é mais barato, rápido e controlável, ok? O Fine Tune ele só vai valer a pena quando o modelo precisa internalizar o conhecimento profundo. O que significa esse internalizar o conhecimento profundo? Seria basicamente se você quisesse que o modelo ele compreendesse profundamente o problema e ele conseguisse resolver ele sem você precisar jogar esse contexto toda hora e etc, entendeu? Para os problemas gerais, como para pesquisa e estudo, geralmente você não precisa desse tipo de coisa, né? Isso daqui é útil só quando você quiser criar uma IA específica para resolver um problema específico, como, por exemplo, classificar, tipo, um modelo que classifica automaticamente textos em etapas, esse tipo de coisa, entendeu? Mas para os propósitos que o Notebook LM se propõe a fazer, o RAG é muito mais eficiente, ok? Ok, então, agora a gente entendeu o que é o RAG, e o Notebook LM, ele é basicamente o RAG do Google. É o algoritmo que o Google criou, que usa o modelo de RAG, ok? E como que ele funciona? Você joga os documentos, ele faz o chunking e o embedding, você pergunta alguma coisa para ele, e aí ele vai transformar essa pergunta no vetor, né, fazendo o embedding, anexar o chunk que for parecido e tiver de acordo com a sua pergunta, e ele vai fazer a resposta. E como que ele faz essa resposta? Usando o Gemini 3.1 Pro. No caso, é o modelo mais recente que a gente, atualmente, né? Ou seja, o Notebook LM, ele é baseado no Gemini do Google, ok, pessoal? Ele usa o Gemini para gerar a resposta. Só que antes dele usar o Gemini, ele tem todo esse processo de jogar os documentos, separar eles em chunks, procurar eles e usar eles de informação. E isso faz com que o Gemini só use as informações que estão no seu documento. E aí, diferente do Gemini padrão, se uma informação não está lá, o Notebook LM ele só vai falar que, putz, eu não sei, porque não tem nenhuma informação no documento que fala sobre isso. Ao invés de meter o caô, de inventar coisas que não existem, entendeu? Isso que é um ponto muito positivo do Notebook LM, entendeu? O ponto mais forte. Então, resumindo, pessoal, o que a gente viu até agora. Primeiro, a gente tem as LLMs, que são redes neurais baseadas em transformers, que prevêem as próximas palavras. Elas fazem isso, transformando o texto que a gente manda em tokens que viram vetores numéricos, que o modelo consegue compreender. E aí, através desses vetores, ele usa o sistema de atenção, onde cada token olha um para o outro para entender o contexto e a relação entre eles. Mas isso gera um problema de alucinação, que é, as LLMs inventam problemas quando elas não sabem, ok? Que o RAG resolve isso, impedindo as IAs de inventem coisas, fazendo com que essa IA, como o Gemini nesse caso, do Notebook LM, só gere resposta se você tiver contexto, se tiver uma base dela, através do documento e das fontes que você manda, entendeu? E aí, o Notebook LM, ele usa o RAG com o Gemini 3 para poder implementar toda essa tecnologia, ok, pessoal? Essa foi a nossa aula. Muito obrigado por assistir até agora.
As próximas aulas vão ser muito mais práticas e interessantes. Vejo vocês nas próximas aulas, ok, pessoal? Valeu!